Boa noite. Vou ver se eu consigo falar sem microfone. Não consigo falar muito sem microfone, porque garganta de professor, né? A gente em seguida não aguenta muito. Bom, mas o nosso estudo de hoje é o que é o Evangelho e o que ele representa para os espíritos. O que é o Evangelho? Né? Aqui nós estamos nos referindo ao Novo Testamento. Se nós pegarmos uma Bíblia inteira, nós vamos ver o Decálogo de Moisés, tem 5 livros, e ali nós vamos ver a história do povo hebreu. Aquela história cheia de normas, cheia de ritos, cheia de coisas que foi anexada por Moisés. Na verdade, Moisés recebeu 2 mandamentos. 2. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, foi isso que ele recebeu. Foi isso que quando ele subiu no Monte Sinai, ele recebeu. Aí nós temos mais 8 chamados mandamentos, que é: não matarás, não pecarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho e tudo isso. Por quê? Quem ama o próximo não mata, não cobiça, não dá falso testemunho. Moisés precisou desmembrar o segundo mandamento para o povo dele da época entender. Bom, Jesus chegou, era judeu, e começou a observar que ali na lei mosaica, na lei de Moisés, tinha muita coisa que não estava certa com a lei de Deus, porque a lei de Deus é amor. E a lei de Moisés mandava apedrejar. A lei de Deus é perdão. E ele começou a perceber que muitas coisas na lei de Moisés estavam contra a lei do Pai. E aí ele foi contra. E por isso mesmo que os judeus começaram a considerar Jesus como um subversivo. Um contra a lei de Moisés. Mas quem é que matou Jesus? Não foram os romanos? Foram os romanos. Mas quem é que atossicou? Quem é que fez toda a tramóia? Quem é que fez tudo? Porque os romanos não queriam nem saber de Jesus. Que interesse eles tinham por Jesus? Né? Os romanos tinham vários deuses. Os judeus é que tinham um único Deus. O que fizeram os sacerdotes judeus? Denunciaram Jesus como um contra a lei. E os romanos se viram apertados. Bom, o que nós vamos fazer com esse homem aqui? Ele é contra a lei dos judeus, não dos romanos. Mas para não descontentar, porque a Judéia era uma província de Roma. Roma dominava tudo, né? Tudo. E o governador, que se chamava Pôncio Pilatos, ele não queria se incomodar com aquele povo. Não queria entrar em atrito com os judeus. Então, Pôncio Pilatos resolveu fazer toda aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Acabar condenando Jesus. Mas, na verdade, o interesse de Roma não era contra Jesus. Roma não tinha interesse nenhum em Jesus. Apenas Jesus foi colocado para os romanos como um subversivo contra a lei dos judeus. Tá. Então, a gente analisando os evangelhos, né? Aqui estamos nos referindo única e exclusivamente ao Novo Testamento, a partir de Jesus. Porque antes de Jesus, o Decálogo de Moisés é a história do povo judeu, que para nós não vai acrescentar. Cheio de costumes,
cheio de normas, cheio de coisas exteriores. Me desculpem aqui, não vai criticar nenhuma religião, mas nós, como espíritas, temos que seguir ao Novo Testamento, que é o código de ética moral de Jesus, não ao Velho Testamento, que são normas materiais, físicas, de como se vestir, de como usar o cabelo, de como viver e até mesmo de como falar. Então a gente tem que clarear algumas coisas, né? O que significa evangelho, gente? Boa nova ou boa e feliz notícia. Coisa maravilhosa que Jesus nos trouxe. Notícia da nova era, da boa nova, de que o homem dali para frente teria outra maneira de sentir e de pensar. Não ficaria mais preso àqueles antigos costumes. Este é o significado do Evangelho. Esta auspiciosa novidade tem a ver com os ensinamentos e exemplos de Jesus. Ah, mas então a gente não pode ler a Bíblia com o Velho Testamento? Pode e deve, para aprender, para saber. Né? Agora devemos nos guiar pelas normas do Velho Testamento? Fica a pergunta, cada um é livre. Dentro do Espiritismo, isso para nós não serve. Não estamos dizendo que não seja algo bom, só que para nós não vale, no sentido de como era interpretado e como é até hoje interpretado. Atos exteriores. Atos exteriores. Então é isso que a gente tem que pensar. O que Jesus nos trouxe com essa boa nova? Pensamento no amor, no perdão, na caridade. Pensamento em olhar para o irmão e ver a necessidade daquele irmão e se colocar à disposição, sem julgamento, sem condenação, independente do que seja aquele irmão. Podes curá-lo? Cura. Então a gente não tem que se perguntar de que partido tu é mesmo, antes da gente atender. De que religião tu é? O que tu pensa? Para depois eu ver se eu vou ou não vou te atender. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não perguntava para ninguém qual era a crença, o que pensava, qual era o partido, nada disso. Ele apenas curava. Apenas curava. E esse é o exemplo que nós temos que seguir. Jesus, ele não escreveu uma única linha, uma palavra. Ele não deixou ele não escreveu, não sei. Ele não deixou nada escrito, documentado. Nada escrito. Tudo que foi escrito após ele foram outras pessoas que escreveram, tá? Jesus então nada escreveu. Muitos estudiosos afirmam que o Evangelho de Marcos é o nosso relato mais antigo da vida de Jesus Cristo. Foi escrito 65 a 70 anos depois da morte de Jesus. E aí? Imagine, gente, logo que Jesus morreu, logo depois da crucificação, todos os apóstolos ficaram meio perdidos, ficaram com medo. Então, tudo aquilo que eles tinham, que porventura tivesse algum escrito, eles esconderam. Eles deram um jeito de ninguém saber. Então, começou a tradição oral. Eles se reuniam nas catacumbas, lá embaixo, nas catacumbas, e lá eles se reuniam, escondido, lógico, e lá alguém chegava e contava. Olha, Jesus disse isso, disse aquilo, em tal situação aconteceu isso, aconteceu aquilo.
E eles levaram em tradução, ou melhor, em tradição oral, até os 65, 70 anos logo depois. Foi guardado na cabeça e no coração. E a gente sabe, né? Faça aquele telefonezinho sem fio para vocês verem, né? Como é que fica, como é que chega na quinta pessoa, né? A coisa complica um pouco, né? Os evangelhos de Mateus e Lucas foram elaborados 10 ou 15 anos mais tarde, possivelmente em 80 a 85 DC. E o mais novinho deles, que era o João, tá? Que quando foi chamado por Jesus, tinha de 17 anos. Por que não se tem essas datas, né? Dei procurando por tudo essas datas. Por quê? Eram pessoas simples. Eram pescadores. Ele não tinha esses... Primeiro que não tinha certidão, não tinha esses registros. Os registros existiam somente para aquelas pessoas ricas, ilustres, nobres. Para o povão assim não tinha como registrar. Por isso que todas essas datas a gente não tem como dar com certeza. E se vocês observarem a data e a idade, esse era o mais novinho, ó. Foi escrito 90, 95 depois. É lógico que a maioria disso não foi escrito pelo próprio, né? Foi escrito por alguém que ouviu, que escreveu e assim foi. Né? Mas não interessa para nós quem escreveu, quem não escreveu, como é que foi, como é que não foi. O que nos interessa? Que esta moral toda sobreviveu. 2019 anos. Tudo isso sobreviveu. Isso é que nos interessa, né? E André Luiz nos diz, o Evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia, em suas bases, não na sua forma. Ele está falando na essência do Evangelho, né? Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se for exatamente essas palavras ditas, não nos interessa. O que interessa é que o significado foi esse. Que Jesus nos deixou isso aí com muito peso. Com muito peso, para que a gente pense muito bem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí aperta, né? Como ele nos amou, a ponto de doar tudo e mais um pouco. Né? Se a gente conseguir um pouco assim, né? E aí a gente tem esses relatos, nesses cadernos, né? De couro, de papiro, de assim... alguns de pano, de couro de animais. Ali parece que é papel alumínio, mas não é, né? É um couro bem ilustradinho. E em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, foi achado nas cavernas, e foi achado nas cavernas do Mar Morto, alguns evangelhos, que chamam apócrifos. 47... eles foram recolhidos, ficaram num cofre. Depois o dono deles vendeu para uma historiadora. E aí ela vendeu, no ano 2000, para a National Geographic. E infelizmente, a National Geographic publicou, mas não com o sentido real. Publicou assim de uma forma mais espetacular, né? Como um documentário. Evangelhos reconhecidos a sua autenticidade como sendo de Maria Madalena e de Judas Iscariotes. Do traidor? Foi sim. Ele foi traidor, gente? A gente sabe de certeza que ele traiu? Por que ele fez? O que ele fez? Qual é a intenção? Madalena todo mundo sabe, né? Que ela não era uma prostituta. E mesmo que fosse, era problema dela. Mas não era. Era uma pessoa livre, culta, rica, inteligente, que dominava a sua vida, que encontrou Jesus numa certa época
E Jesus se encantou com o saber dela. Conversava muito com Madalena. Sem nenhum relacionamento. Se tivesse não teria problema, mas não tinha, porque Jesus era um espírito crístico. São assexuados. É isso que a gente tem que entender para parar com essas fofocas dele. Que, né? Então, Maria Madalena escreveu um evangelho que não foi aceito. É apócrifo. O Vaticano não aceita. Né? Judas escreveu, Judas era culto também. Escreveu o evangelho que não foi aceito. Então esses evangelhos e alguns outros foram considerados pelo Vaticano como apócrifos. Mas depois apareceram alguns outros também, e levantaram então algumas outras pesquisas e descobriram que de 70 evangelhos na Idade Média, o Papa autorizou que fosse um cardeal que ele tirasse de todos esses só 4 e que juntasse em 4 e que colocasse só como Marcos, Mateus, Lucas e João, e o resto não existia. E pronto. E é o que a gente sabe. Isso modifica alguma coisa? Embora esteja completamente errado? Não modifica. A essência, como diz André Luiz, a essência está ali. Fazendo esse raciocínio, né, gente? Então, ó, esses aqui eles estavam dentro dos jarros de barro, então eles foram conservados. Eles passaram pelo processo carbono 14 e eles são comprovadamente autênticos. E alguns, né, meio assim, faltando alguns buracos, faltando algumas palavras. E a coisa, mas chegou até nós. Mais isso, né, para nos clarear. A grandeza da doutrina não reside nas circunstâncias de o evangelho ser de Marcos, Mateus, Lucas, de ser de Maria Madalena, de ser de Judas Iscariotes. Isso não tem nada a ver. Né? Está na beleza imortal que se irradia das suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Para que serve, afinal, o evangelho? Para nos comover, para nos orientar. Para exemplo daquilo que a gente lê, a gente se sensibilizar a respeito da dor do nosso irmão. Né? A proposta dessa obra ainda continua sendo de grande importância, pela profunda renovação moral. A renovação moral que nós precisamos fazer no nosso íntimo. Não interessa de quem foi, né? Mateus, João é aquele mais novinho, Marcos e Lucas. Não interessa se foram só esses ou se foram outros tantos que a gente sabe que foram, né? O Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. A ética é a parte da filosofia que se ocupa com valores do comportamento humano. Não troca nunca. Não troca de povo para povo, não troca. Como troca a conduta moral de um povo para o outro. Aqui no Oriente, as mulheres são mais liberais, né? No Ocidente, desculpa. Aqui no Ocidente. Agora, esses dias eu estava lendo que no Marrocos, no deserto, teve um marido que tinha uma esposa e lá, embora possam casar até com 4. Pela lei de lá, eles podem casar com 4. O rei, no caso lá, só tem uma esposa porque ele quer tirar isso aí. São muçulmanos. Lá, o marido resolveu não querer mais aquela esposa. Então, ele mandou para o deserto, numa tenda com uma criança. Ele vai lá uma vez por semana, leva comida, mas ela fica lá de burca, toda tapada, só os olhinhos assim naquele pano. E, então, a moral é assim lá. Aqui seria diferente.
Eu fiquei apavorada quando eu vi isso. Em 2019. Está acontecendo isso agora, lá no Saara. Né? São povos berberes, que é o nome são tribos, né? São tribos nômades ou seminômades que existem lá. Então não é fácil, né, gente? Não é fácil. Isso é moral de cada povo. Ética não muda nunca. Ética está dentro de nós, está na nossa consciência. E quem a escreve em nós é Deus. Não tem como alegar que não sabe. Não tem como alegar. Né? Investiga o sentimento que o homem imprime à sua conduta para ser verdadeiramente feliz. Muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se assim de agir em conformidade com os seus fundamentos. É verdade isso? É mais fácil, né? É mais fácil a gente não conhecer, mais fácil a gente não ler, mais fácil a gente até negar. Né? Outros já acreditam que a assídua frequência aos seus templos e a fé seja suficiente para torná-los plenos do seu conteúdo. Não preciso seguir, eu vou ali na casa espírita, eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Pronto, não preciso mais nada. Não preciso lá fora. Quando eu estiver dirigindo e alguém me passar à frente, não preciso ter uma conduta ética. Não preciso lá na fila do mercado, não preciso na fila do banco. Não preciso nada disso, pois eu vou todo dia lá na casa espírita. Não, né, gente? A gente sabe que não, né? A gente vem aqui, se reabastece, aprende para lá fora se portar como tem que ser, né? Diante dos nossos irmãos e das dificuldades que nos encontram todos os dias. É lá que a gente tem que dar o exemplo, né? Dar o testemunho. E nós, espíritas, o que devemos pensar a este respeito? Fica a perguntinha para cada um. Né? O que devemos pensar realmente? Que atitude tomar? O que nos basta? O que nos basta? Será que alguma coisa deve nos bastar? André Luiz escreve que o Evangelho é livro divino e, enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe os seus tesouros sagrados. Como ele não nos expõe se a gente pode lê-lo? A gente vai ler, mas não vai entender. Não vai entender. Enquanto o nosso coração estiver fechado para o amor, para o respeito, para a gratidão. E, gente, gratidão é uma coisa muito importante. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, ó, eu até posso me esquecer de alguma coisa ruim que me fazem, mas do que me fizeram de bem eu jamais me esqueço. Gratidão. Aprender a ser grato. E aí começamos por onde? Ao nosso Pai Criador. Ao nosso Jesus que está conosco constantemente. E a todos aqueles que estão conosco que de alguma forma nos amparam no momento difícil. Ah, mas também ele fez o que ele tinha que fazer mesmo. Uma vez eu já fiz para ele, né? Então, estamos quites. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Pensar no nosso dia a dia. Somente assim a gente vai estar obedecendo às normas do Novo Testamento. Amar o próximo como a si mesmo. Então, Allan Kardec, em 1864, o que ele fez? Primeiro, ele fez os alicerces para o Evangelho. Ele fez o Livro dos Espíritos,
Depois o livro dos médiuns, né? Ciência e filosofia. Depois, no terceiro livro, que ele apresentou o Evangelho, Novo Testamento, com as observações que ele colocou, dadas, não foi por ele, gente. Aquilo ali não é pitaco do... Cada passagem ali não é pitaco do Allan Kardec. São observações dos grandes da história, dos espíritos superiores, que vieram trazer a interpretação para ele. E ali ele colocou. Por que isso? Porque ele não queria que o Evangelho fosse apenas mais uma cópia, para seguir tudo igual, para seguir tudo só na aparência. A essência dá muito trabalho. Então o cara era crânio mesmo. Ele não queria que a doutrina espírita fosse mais uma religião, igual a todas as outras, que lá pelas tantas, como não tem um norte mais seguro, cada um arruma como quer. Se a gente está cortando essa árvore, podando, cortando, não é culpa do Allan Kardec que fez a codificação. É culpa de nós espíritas, que gostamos muito, como qualquer outro, gostamos muito de ajeitar mais ou menos conforme a gente acha que fica mais fácil, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a explicação de vários preceitos morais deixados pelo Cristo em consonância, porém, com o Espiritismo, bem como sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. É atual sempre, sempre, né? E aí nós temos aqui uma parábola do joio e do trigo, que é para finalizar, porque não vai dar para muito mais longe mesmo. Essa parábola do joio e do trigo, por que será que Jesus contou? Né? Contou Jesus, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio. Porém, quando a erva cresceu e deu frutos, então apareceu também o trigo, o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeastes a boa semente no teu campo? Pois de onde veio o joio? Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda com que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa tirei ao ceifeiro. Juntai primeiro o joio e atirai-o em feixes para queimar, mas recolhei o trigo para o meu celeiro. E aí a gente diz: mas como é que tem tanta gente ruim do lado de tanta gente boa? E como é que tem tanta gente falsa? Dá para definir aqui onde é que está o joio? E aí Deus disse, né? Deixa que cresçam juntos. Deixa. Né? Quando chegar na hora, a coisa vai aparecer. Quando os dois crescerem, aí a gente vai ver a diferença. Então, gente, com essa pequena parábola, são esses os ensinamentos lógicos, atuais, sempre. Foi isso que Jesus quis nos deixar. Foi exatamente isso que ele quis nos deixar. E agora, para terminar, eu vou pular só uma coisinha aqui, não vou contar outra parábola, e vou mostrar isso aqui que é muito bonito para finalizar. Certa vez perguntaram ao Chico Xavier: qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E o Chico respondeu: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Nada mais
a dizer muito obrigada, vamos refletir sobre isso. Tá? Que assim seja.